sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre 7 pecados que nos impedem de entrar no reino dos céus, baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Mas antes de adentrarmos totalmente no assunto, eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que é inscrito, dê o seu like, continue interagindo, deixando seus comentários aí abaixo, porque isso é muito importante. Que Deus possa abençoar a todos nesse vídeo. Eu quero começar dizendo que o reino de Deus é a verdadeira morada do cristão. Porém, para irmos para lá, não é de qualquer jeito nem de qualquer maneira. É preciso ter uma vida separada para Deus aqui na terra, pois é isso que Deus espera dos filhos dele, que tenham um coração limpo, um coração puro e uma vida pautada na verdade. E essa verdade, ela está inserida na Bíblia Sagrada. Por isso que é importante nós andarmos separados das coisas deste mundo. Por isso eu venho lhes apresentar 7 pecados segundo a Bíblia que nos impede de entrar no reino de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção e através desta palavra você faça uma análise na sua vida. O primeiro pecado que nos impede de entrar no reino de Deus é o pecado da injustiça. E o que é a injustiça? É o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Quando você maltrata o seu próximo, se achando maior e melhor do que ele, você está cometendo uma injustiça diante de Deus. Porque Deus não fez nenhum ser humano melhor ou maior do que o outro. Todos somos iguais diante de Deus. Então, esse é o primeiro pecado, o pecado da injustiça, que nos impede de entrar no reino de Deus. O segundo pecado que nos impede de entrar no reino de Deus é o pecado da fornicação. E o que é a fornicação? É ter relações sexuais antes do casamento, simplesmente para satisfazer o desejo pecaminoso da carne. O desejo de Deus é que você se conserve puro e pura até o casamento. Essa é a vontade de Deus, que você se conserve puro e não tenha relações sexuais antes do casamento, porque isso é o pecado da fornicação, no qual vai te impedir de entrar no reino de Deus. O terceiro pecado é o pecado do adultério. E o que é o adultério? É a infidelidade conjugal. Quando Deus estabeleceu o casamento, foi para o casal ser fiel um ao outro até o fim da vida. Então, o matrimônio tem que ser conservado puro e imaculado. Deus não aceita jamais a infidelidade conjugal. Portanto, tenha cuidado com isso, porque esse pecado, o pecado do adultério, também pode te impedir de você entrar no reino de Deus. O quarto pecado é o pecado da idolatria. E o que é a idolatria? É a prestação de culto aos ídolos. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, isso é abominável
diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus não aceita dividir a sua glória e a sua adoração com ninguém. Só Deus é digno de ser louvado, é digno de ser adorado, é digno de ser reverenciado. Você jamais pode entregar a tua preciosa adoração aos ídolos deste mundo ou aos ídolos espirituais. Porque se você fizer isso, você está praticando o pecado da idolatria e isso vai te impedir de entrar no céu. O quinto pecado é o pecado de ser ladrão. Mas o que significa ser um ladrão? É alguém que furta ou rouba. Queridos irmãos, isso é detestável diante de Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós trabalhe e através do suor do nosso rosto a gente obtenha nossas coisas. Deus não quer que a gente esbanje aquilo que não pertenceu ou que não pertence a nós. Então, todos aqueles que praticam o furto e o roubo, eles não podem entrar no reino de Deus. O sexto pecado é o pecado de ser bêbado. E o que significa ser bêbado? É uma pessoa que se entrega à embriaguez. Uma pessoa que se entrega ao vício da bebida, ela não valoriza a sua vida. Acaba destruindo o templo de Deus, que é o seu corpo. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus também o destruirá. Portanto, a embriaguez, ela impede o homem de entrar no reino de Deus. Deus quer você lúcido. Deus quer você cuidando bem do seu corpo e não o destruindo. O pecado da embriaguez também te impede de entrar no reino de Deus. E o sétimo e último pecado é o pecado do maldizente. E o que significa ser maldizente? É uma pessoa que fala mal dos outros. Existe muita gente assim, que se incomoda com a vida dos outros. Se tem uma geração perdida nesse pecado, é essa geração. Uma geração que, por nada, destrói a vida do seu próximo. Uma geração que, por besteira, coloca a vida do outro em perigo. Se intrigam, não se falam mal um dos outros. Esse pecado também impede você de entrar no reino de Deus. Cuidado com esse pecado de falar mal da vida dos outros. Se você fez uma análise na sua vida durante esse vídeo e você percebeu que você está enquadrado em um desses pecados, ainda tem solução para a sua vida. Se arrependa e peça perdão a Deus e não volte mais a praticá-los. Se você quiser entrar no reino de Deus, você vai ter que deixar esses pecados de lado. Porque se você morrer, partir para a eternidade nesses pecados, você não vai poder entrar no reino dos céus. E o desejo de Deus é que eu e você adentre nos portões celestiais e esteja para sempre junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.